Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu venho agora nesse momento. Não sei nem como que o Senhor vai nos conduzir, mas é o Espírito Santo que me convidou, está nos convidando agora, né? A meditar, a refletir, né? E, com certeza, né? Na palavra de Deus, na Bíblia. Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos liberta, é ela que nos fala a verdade. Conhecereis a verdade vai fazer o que? A verdade nos libertará e cada dia mais nós estamos sendo mais libertos, porque cada dia mais nós estamos conhecendo a verdade, né? Ainda tem muitas verdades para conhecer, mas existe uma verdade que todos nós, né, precisamos já estar conhecendo, que de hoje, no tempo de hoje, Jesus é a verdade, é o verbo verdadeiro. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na terra, né, como homem, que veio, se fez como homem, caminhou, fez milagres, mas passou por todas as tribulações, morreu, ressuscitou. Esse é o Jesus que está lá, junto com o nosso Deus no trono. E esse é o nosso Jesus, que nós recebemos ele, porque Deus nos entregou ele. Mas quando a gente recebe um presente, a gente tem que aceitar pegar ele e ter ele, né? Porque tem presente que você pega e você deixa lá de lado, sabe? Recebi, encostou, guardou ali, ficou ali de enfeite. Não, esse presente que nós recebeu, ele não é para ficar de enfeite, mas ele é para ficar vivo, presente, vivo todos os dias em nós, porque Deus entregou esse presente. Você recebeu ele? Eu recebi. E eu quero que muito mais pessoas recebam, né? Da minha casa, da minha família. Porque esse presente, ele é vivo. Ele não vem embrulhado no papel, iluminado, com um laço, mas ele veio, né? Representando um sangue, né? Porque nós vemos Jesus, nós falamos de Jesus, nós lembramos de sangue, nós lembramos de sofrimento, nós lembramos de dor, nós lembramos de perseguições, nós lembramos de calúnias, de acusações, nós lembramos desse presente. Mas quando nós recebemos esse presente de todo o coração e trazemos ele para a nossa vida e compartilhamos eles com os nossos filhos, com os nossos esposos, com os nossos animais, com as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós entregamos esse presente também por aqueles pessoas que às vezes não temos uma afinidade, aquelas pessoas que nos perseguem, mas nós entendemos que esse presente ele pode ser entregue para todas as pessoas. Nós, quando compartilhamos esse presente, nós compartilhamos porque nós queremos que outras pessoas recebam esse presente não só como um embrulho bonito, não só como um enfeite, não por isso, mas que recebam ele como o suficiente, o presente suficiente que suple qualquer presente que você recebeu na tua vida, até mesmo um filho que você já tem. Até mesmo um varão que você orou, até mesmo um cachorro, até mesmo uma cura que você recebeu, até mesmo a libertação do presídio. Tudo isso que você recebeu foi um presente, mas nada, um desses é o suficiente, porque o presente suficiente que nós temos é Jesus Cristo. E hoje, quando nós temos esse presente, nós temos visto o mundo com dores, sofrimentos, perseguições, calúnias, acusações, né? E quando nós vemos isso, a gente lembra que o nosso presente, ele passou por isso e muito mais, por muitas perseguições. Mas lá em Apocalipse, capítulo 5, está escrito que este presente, que se fez verbo, que é presente, ele já venceu. E nós já temos essa oportunidade de vencer. Vencer. Como nós vamos vencer?
entendendo que esse presente, ele é uma chave, ele é uma arca que nos dá direto acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus. E nós precisamos entender, eu estava lendo aqui na Bíblia, em Mateus 24, mas também eu estava aqui lembrando, assim, de tantas coisas que a gente já passou lá atrás, né? E que hoje a memória nos traz esperança, né? Eu acho que foi em ano de, deixa eu ver, 2014, ou 2013, ou 2015, ou antes, ou mais antes. Meu menino era mais novinho, eu acho que ele tinha uns 4, 5, eu já, né, falei isso uma vez. Uma vez eu contei todas essas coisas, só que o som não ficou muito bom. E então, assim, vou trazer um pequeno resumo. Ouça até o fim, meus irmãos. Se não estiver bom de ouvir, a hora que você estiver fazendo alguma coisa, algum fazer, deixa só ouvir no áudio. E deixa Deus edificar os nossos corações, porque Ele também vai falar aqui comigo. Meus irmãos, quando eu era criança, já havia falado, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos ou menos, não sei, mas eu tenho muito essa lembrança. E quando eu era menor ainda, assim, minha mãe, ela era caseira, ela morava na fazenda, eu ia para lá, eu ficava muito tempo com ela, ficava metade do ano com ela, depois metade com meus avós, né? Minha mãe havia separado meu pai quando eu tinha uns 3 anos. E quando eu ia para essa fazenda, né, à noite, assim, a hora que a minha mãe ia dormir, pagava luz, porque a fazenda dorme mais cedo, né? O pessoal dormia cedo. Quando ela acordava, por volta de 2, 3 horas, ela assustava. Eu estava lá, aquela criança, sentadinha no escuro, olhando para a lamparina, que naquela época, né, ficava uma lamparina ali. E eu ficava olhando ali, aquela luz, naquela escuridão eu via aquela lamparina. E minha mãe assustava, pegava eu, punha para dormir, só dormia a hora que eu levantava. E depois aqui na casa, assim, quando eu ficava com meus avós, eu era muito atraída por fogo, eu já havia falado, né? E hoje eu tenho, assim, Deus tem falado tanto de fogo sobre a minha vida, eu era muito atraída com fogo. Uma vez eu fui esquentar uma mamá, né? Ligar o fogão, tinha 5 anos, eu pus um fogo na mesa. Outras vezes também, se eu tivesse, eu saía de casa e ficava lá no fundo brincando, queimando plástico e pingando e vendo aquele foguinho cair no chão. Quantas vezes queimei aquele plástico. Mas o que que me atraía? Era o fogo. Muito perigoso, né, meus irmãos? Mas hoje ele tem um sentido, esse fogo. Eu entendi que esse fogo, ele sempre, aquele fogo lá que eu olhava lá, que lá sempre era uma esperança de uma luz, né? Porque às vezes eu tinha medo de escuro, mas eu tinha uma luz, eu via que aquela luz lá era uma esperança, né? E teve uma vez também que eu briguei, né? Eu e minha mãe brigando assim, e eu falava assim: eu vou embora de novo, vou pra casa da minha avó. Eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos. Minha mãe fez uma trouxinha pra mim, gente. Olha, porque eu tô voltando lá na infância, porque eu quero chegar aqui, nesse presente de agora, entendeu? E a memória está nos trazendo esperança para chegar aqui. E ela pegou, fez a malinha, me pôs, falou assim: você vai embora? Eu vou, mãe. Até ela fechar a porta e sair pra fora. Isso aí era numa outra cidade, lá em Buriti Alegre. Nunca eu vou esquecer também. E a hora que eu saí pra fora, eu peguei uma sacolinha. Olha só. A hora que eu olhei no portão de fora, porque eu fiquei na varanda, né? Ainda estava fechado o portão, mas do lado de fora do portão, apareceu um homem, um senhor, né? Não lembro falar para você, e parou e ficou me olhando, e ele estava com um cajado na mão. Eu lembro direitinho. Naquela hora eu assustei, eu falava: é o homem do saco, porque ele estava carregando um pau com um saco, né? Amarrado. Eu, mãe, bati na porta. Minha mãe viu ele também, só que estava do lado de fora e me pôs para dentro, assustou. E, gente, depois que foi passando o tempo, a hora que eu me converti, eu vi que todas aquelas coisas que, né, apareceu esse fogo, aquele homem, aquele senhor, parou lá e ficou me olhando, sempre foram anjos, né? Sempre foram anjos. As luzes, né? Tudo isso.
E assim, desde criança eu tive muitos conflitos de pesadelos. Eu sonhava, eu não gostava de dormir, que eu tinha pesadelos, né? Mas hoje eu descobri que pesadelos faz parte dos sonhos, né? Faz parte da revelação do propósito de Deus. E a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender. E assim, quando meu esposo casou comigo, né? Às vezes eu sonhava acordar de madrugada gritando, porque às vezes eu via o inimigo vinha, dava risada, eu falava, o inimigo tá rindo. Daí eu chegava lá no outro dia no serviço, parecia alguém acontecendo a mesma coisa que tinha acontecido no sonho, e eu falava, Senhor, né? E eu fui aprendendo a lidar. Depois eu comecei assim a chamar Jesus nos meus sonhos. Quando eu estou em luta, todos os sonhos eu chamo a luz de Jesus, eu falo, sangue de Jesus tem poder, a luz de Jesus vence. Então, tipo assim, é uma batalha muito grande, mas sempre está sendo vencida, porque hoje eu trago Jesus lá no sonho, eu dormindo, sabendo que estou sonhando, eu fico doidinha para Jesus vir, porque eu quero acordar e abrir o olho, gente. Na hora que eu abro, eu falo, ai, obrigada, Jesus, que você veio, né? Então, são muitos, sabe? E então, assim, em 2000, teve essa época aí que meu... Queria falar mais coisas, mas assim, já aconteceu muitas coisas. Já aconteceu sonhos, já, né, já vi, assim, sonhos, já abri o olho, já vi coisas rápidas, assim, né, e assim, uns bom tempo eu tenho sonhado, assim, eu tenho mostrado sonho muito com o reino dos céus, e também sonho também, às vezes, assim, muito assim, com as perseguições, todas essas coisas, né, daí eu vou orar, vou meditar. Se o Senhor incomodar, se ele falar assim, vai falar, vai fazer, daí eu começo a estudar esse sonho, eu começo a desenhar eles, até que haja assim uma revelação do Espírito Santo de verdade, né? Para confirmação. Às vezes eu sonho, às vezes eu falo caladinho, não conto para ninguém, mas às vezes vai lá na igreja, o pastor fala uma palavra e confirma, eu falo assim, amém. Então, tem tudo isso. Ou às vezes uma pessoa mandou uma mensagem, mandou um áudio, nossa, confirmou aquele sonho. Então, eu sempre tive assim, e assim, se falando de fogo, teve uma vez que eu fui dormir, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, em 2006. Quando eu fui deitar na cama, gente, eu falo que eu recebi um fogo do Espírito Santo, né? Diferente, assim, de quando você recebe, assim, quando você ora em línguas, mas dessa vez eu tinha recebido um fogo. Eu deitei na minha cama, né? E começou a pegar fogo no meu rosto, eu falava assim, tá queimando, e queimou o meu rosto, queimou o meu braço, eu sentia queimando meu rosto, pegava o rosto assim, queimando meu fogo, eu falei assim, gente, mas eu tô queimando, eu tirei a coberta, acendi a luz, gente, mas eu tô queimando, e eu entendi que eu estava sendo recebida assim, aquele fogo consumidor do Espírito Santo, né, e foi muitos momentos sobrenaturais, né, de Deus, né? São experiências, as minhas, eu sei que todos nós temos, cada uma tem, né, de uma forma ou igual ou parecida. E teve um ano que eu tava com meu menininho pequenininho lá em casa e ele quis, como é que fala? Daí teve um ano que meu menino, né, tava comigo e eu ando brincando com ele lá no corredor, ele pegou na minha mão, onde eu morava, pegou na minha mão e foi me chamando até sair no rumo do portão. Eu falei, o que você tá me puxando minha mão? Ele pequenininho puxando minha mão. O que foi, filhinho? Eu falei assim, mãe, é a mão do homem, a mão do homem. Eu assim, que homem? Aquele homem, mãe. Eu não via. E ele me puxou e o homem saiu. Lá do corredor de casa, do portão, e foi pra fora. Cadê ele, filho? Não, ele saiu. Essa mão. Eu falei, Senhor, seja repreendido. Todo mal, qualquer coisa, assim, se não for da tua presença, se não for nada mandado do Senhor, qualquer coisa que entrou aqui nesse condomínio, que morar no condomínio, que estiver atormentando a minha casa, meus filhos, meus vizinhos, seja repreendido de nome do Senhor Jesus, Deus. Mas que seja o Senhor, com as mãos do Senhor. E eu dormi, nessa mesma noite eu dormi, daí veio um sonho que eu sonhei com Mateus 24, né? Que falava lá, né, que os princípios das dores, a vinda de Jesus, e Deus falava assim, desperta no sonho. Ainda não é a hora
do homem vir, desperta. Mas eu trouxe ele para avisar, desperta, ainda não é chegada a hora dele vir. Pede para os meus povos, pede para os líderes, que é tempo de despertar, mas ainda não é a hora. Isso eu acho que era em 2014, por aí, 2015. E eu dormi, acordei, orei, dormi. E quando eu acordei, uma voz falou bem alta, assim, uma voz assim, alta, suave, falou assim para mim: ler Mateus 24. Falou e eu ouvi. Estava só eu, acordei no quarto. E eu falei assim, eu fui, comecei a ler Mateus 24. Eu lembro que eu li na segunda tarde, naquela época eu orava muito à tarde. Eu li segunda, li terça, li uns sete dias na semana. Daí quando eu li uns 7 dias, eu falei, Senhor, e agora o que o Senhor quer? Daí eu fui pro meu quarto, senti o Espírito Santo me convidando, porque ele nos chama, né, pra gente estar na presença dele de outra forma, né? Chamou, eu fui pro quarto e foi tomado um poder muito grande ali com o Espírito Santo. E eu falava, Senhor, aquela mão que meu filho veio, é a confirmação, né, que o Senhor quer pedir para que o povo venha despertar, aquela mão. E, é, e o Senhor trouxe aquilo ali para despertar, que é para o povo despertar, né? E eu comecei a orar ali no quarto e eu orava, foi um sobrenatural. E o Senhor falava assim, fala para o povo despertar, mas que ainda não é a hora. E foi passando. Daí quando teve aqueles problemas da Vale, das outras cidades, do povo soterrado. Teve uma época que nós estávamos numa crise muito grande de falta de água. Teve uma época que as crianças começaram a nascer com microcefalia. Eu lembro que teve uma época que eu entrei dentro da história do Apocalipse dormindo e eu comecei a correr, né? Eu era uma mulher que tinha que correr com o filho, porque meu filho tinha que ser arrebatado, mas o dragão corria atrás. E foi correndo, correndo. E eu sei que quando acordei, né, foi na época que Deus falou assim, não, daí no sonho Deus vinha um anjo, entregava a Bíblia e falava assim, fala para as mulheres grávidas ler, fala para elas ler Apocalipse. E eu acordei, foi na época que as crianças estavam sendo perseguidas, nascendo com microcefalia, as gestantes, né? E eu falei, Senhor, está repreendido, todo mal mortífero, tudo que, né, tá causando esses efeitos. E então, tipo assim, já vivi muitos sonhos, né? Uma vez eu trabalhei com uma amiga minha, e eu assim, nós não tinha tanta amizade, mas nós começamos a ficar muito amiga, daí eu dormi, né? Nós conversava, ela não me contava nada, tudo, assim, né? Essas coisas assim, da vida íntima dela também não, porque era emprego, não dá pra você ficar conversando, né? E tudo. Mas eu vim pra casa e quando eu dormi, o Senhor me levou lá na casa deles. Eu entrei na casa deles, entrei no quarto dela. Desde lá eu vi o esposo e ela. E eu falava assim, Deus, o que você tá me mandando aqui no quarto do minha amiga? O que o Senhor quer? E falava assim, fala pra eles que eles precisam conversar. E falava assim, né? E foi algumas coisas que aconteceram. Daí quando foi no outro dia, eu falei assim, Senhor, é pra falar? Fala. Fala que o Espírito Santo foi lá e queria falar com eles. Quando eu falei, ela entrou em quebrantamento, que eles estavam precisando resolver situações muito sérias. E eu falei assim, meu Deus, então, tipo assim, uma vez eu fui em São Paulo, em viagem, cheguei lá, estavam as luzes, Deus falava assim, ora para essa cidade aqui de São Paulo, né? Eu chegava lá. E teve uma época também que fui em Venezuela, cheguei no centro de Venezuela, e eu falava, o que eu tô aqui fazendo aqui em Venezuela? Estudou em sonho, né? Em espírito. Em Venezuela, aí Deus falava assim: quando você voltar lá pro Brasil, fala pro povo do Brasil orar pro povo da Venezuela. Fala para orar. E eu tinha posto na intercessão, falei, pastor, Deus falando para orar para a Venezuela. Daí começou a vir aqueles problemas. A Venezuela passou por uma luta muito grande, aquela época de fome, de muitas coisas aconteceram, de corrupção, né? Naquela época. E eu também já fui para a África. Teve uma vez que eu fui no centro de Haiti. E lá estava na correria no Haiti. E o que eu estou fazendo no Haiti? Eu falava, ora, porque as pessoas ficarem menos agitadas, eles estavam muito agitados.
Então, tipo assim, são vários lugares. Mas, meus irmãos, teve um ano aí em 2000 e... Deixa eu ver aqui. Teve vários, né? Mas teve um ano aí, acho que 2019 ou 2018. Eu estava na cozinha, fazendo um almoço. Estava perto já, assim, de ir trabalhar. E eu fiz uma pergunta para Deus em pensamento, né? E eu falei assim, Senhor, falei em pensamento. Eu falei, Senhor, eu sei que a hora que o Senhor mandar o teu filho, né? Que nem Jesus sabe a hora que o Senhor vai mandar ele vir, mas a hora que ele vir, né? Eu sei que nós temos que orar e vigiar. Eu só queria saber, a gente vai, Deus, assim como Noé, a gente vai poder estar com os nossos filhos dentro, como se fosse dentro da arca, em pensamentos. Daí fui trabalhar, que lá ficou, conversei com o Senhor em pensamento, pensando, fazendo almoço, conversando com o Senhor em pensamento. Daí, quando eu cheguei em casa, dormi à noite, e o Senhor veio e me respondeu tudo daquilo em pensamentos. E ele me mostrava, né, eu saindo de um lugar e falava assim, vai lá pegar os seus filhos e junta eles no seu local, que era para ficar na casa. E eu vi o pastor também, o pastor morava numa casa de gramas, e na época, quando eu sonhei, o pastor ainda não morava. Daí ele mudou para essa casa que tinha um gramado. E eu falei, pastor, onde o senhor tá indo? Na hora que eu tava indo pegar meus filhos, eu vi eles. Não, eu tô indo lá buscar a minha família também. Ah, então tá, pastor. Né? Então, tipo assim, sonhei várias coisas. E logo entrou na pandemia. E nós ficamos mesmo, né? Recolhidos com as nossas famílias dentro dos lares, o Senhor permitiu. E então, tipo assim, tem muitas coisas. E teve uma vez que eu sonhei, daí eu sonhei com a igreja que ela não estava tão cheia de pessoas, mas estavam lá, eu falava, nossa, mas esse tanto de gente na igreja, e falava assim, muitos são chamados, poucos escolhidos, sabe? Então muitas coisas foram acontecendo, eu não vou contar muitos detalhes, mas daí teve um ano que eu olhei para o céu, eu vi uma estrela enorme, os coloridos dela não chega perto do amarelo que eu vejo, o verde aqui, mas eram as cores coloridas sobrenatural. E eu olhei no céu rapidinho e vi. Sei já não era o sonho, vi. Lá onde eu morava, eu olhava muito para a janela à noite, por volta de meia-noite, 2, e ficava olhando ali para o céu e eu orava, conversava com Deus olhando para o céu. E uma hora eu olhei rapidinho, vi essa estrela num sábado para domingo. Daí quando foi no domingo eu fui para a igreja, uma mulher chegou, foi, né, uma membro, foi com vestido e tinha um desenho igual a estrela que eu vi no vestido dela. Colorido, mas não era aquele colorido igual, mas representava. Eu falei, Senhor, confirmação. Daí quando eu cheguei em casa, fui orar, e o Senhor falava que aquela lá era a estrela resplandecente de Davi. Eu, glória a Deus, né? E eu falei assim, nossa, Deus, Jesus está tão próximo, né? Já estamos, os sinais já estão aí sendo mostrados. Daí teve outro ano, eu olhei pro céu e vi uma cruz. E nessa cruz, em volta dessa cruz, tinha várias flores. Pensei, um tanto de flores em volta de uma árvore, mas essa estava em volta de uma cruz. Tantas flores perto, e eu falei assim, eu falei, gente, mas que essas flores estão tudo em volta da cruz? E eu falava, Deus falava, essas flores essas que estão se achegando até Jesus e que serão recolhidas para o jardim. E quando foi em 2019, 2020, né, começou a ter muitas mortes, teve a morte, o pessoal foi soterrado na Vale. Eu sonhei com uma catástrofe, né, que eu tava correndo e eu queria atravessar para o outro lado. Eu falava assim, daí no sonho eu acordei. Eu falei, por que que eu precisava de atravessar? O que aconteceu? O que é aquela catástrofe? Daí falava, você não consegue ir para o outro lado sem Jesus. Eu falei, Senhor, vai acontecer uma catástrofe. E as pessoas só vão conseguir atravessar para o outro lado se estiver com Jesus, né? Então, tem muitas coisas, meus irmãos. Mas eu sempre assim, esses sonhos sempre vêm de dezembro para janeiro, sempre assim, algo revelando para o ano todo. E teve uma vez que daí, quando foi o ano passado,
2020, em janeiro, ainda não tinha entrado da pandemia. Foi um sonho assim, sonho muito lindo, né? Não, 2020 não, 2019. Quando foi em 2019, eu tive um sonho que tava um pessoal em vários lugares e todo mundo levantava com as mãos. O pessoal tava com as mãos levantadas, eu também tava. E o pessoal com essas mãos levantadas, eles levantavam as mãos e ia direto para o céu, atravessava o céu. Pegava de um em um e atravessava, pra você ver, era de um em um. Daí chegou a minha vez, né? E a hora que eu cheguei, encostei na ponta do céu e caí. Daí eu caí num bairro, nessa época era no bairro Roosevelt. E eu falei assim, por que eu caí no bairro Roosevelt? E eu comecei a assimilar, o que tinha no bairro Roosevelt para que eu caísse lá? Eu falava, Senhor, é porque o Senhor ainda quer trabalhar, ou o Senhor quer que nós venhamos interceder por bairro Roosevelt. E no bairro Roosevelt tinha a UAI, né? E a UAI, ela estava passando por muitas lutas, muitas pessoas chegavam, estavam tendo muitos problemas com remédio, com atendimento, né? E isso foi de 2019, 2020. Eu caí no RUS e daí nós levava isso para intercessão, né? 2018 começou a orar, vamos orar pro bairro Roosevelt. Acho que foi 2018. Então, daí antes deu, daí tá, daí eu caí, daí eu peguei, acordei no sonho, eu acordei, fui lá para minha sala, comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, nossa, Senhor, por que que eu não fui pro céu? Daí tá, eu desenhei, colorida. Aí eu lembro que eu tinha um EPI, fiz o desenho, mostrei aqui que eu sonhei, olha. O pessoal tudo atravessou e alguns caiu, eu caí. Só que ele falou que eu estava representando o corpo da igreja. Ele falou assim, ó, porque Deus quer trabalhar, o corpo da igreja ainda tem serviço aqui, né? E quando eu caí, e daí eu peguei, fui pra sala, orei. Quando eu fui dormir, eu continuei aquele sonho, o sonho. Daí quando eu fui dormir, o Senhor me mostrou o céu. Eu vi o céu, meus irmãos, acima. Acima do céu eu vi a terra. Eu falei assim, nossa, essa é a terra. E ela tinha, assim, umas terras, ela tinha umas plantas, mas ela estava vazia, eu não tinha visto ninguém lá. Eu falei assim, Senhor. Daí eu entendi que lá era o Jardim do Éden e realmente lá estava vazio, né? Porque vai chegar o grande dia de nós temos a oportunidade de ir para lá de novo. E eu falei assim, amém. Daí o Senhor me mostrou, então, se Ele me mostrou o céu, porque eu vou para o céu, né? E foi no mesmo sonho, só que eu acordei, depois dormi, e Ele mostrou, depois que eu caí no rosto, Ele me mostrou no céu, né? Daí eu entendi. Então, assim, e daí quando foi o ano passado, 2020, em janeiro, eu fechei, dormindo, daí veio as nuvens, né? Tava olhando as nuvens do céu, dormindo, e na nuvem tinha um leão enorme. Eu fecho os olhos, meus olhos enchem de água, porque eu vejo um leão. E esse leão lindo, 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 lindo leão. Do lado do leão tinha um homem, eu creio que era um anjo, ou poderia ser, né? É do céu, que foi no reino do céu, mas eu vi nas nuvens. E eu olhei para aquele homem que estava do lado do leão e eu falei assim, o que o senhor está fazendo? E ele estava alimentando o leão. Ele falou assim, eu estou esperando as pessoas. As pessoas precisam alimentar do leão. E eu falei assim, quando eu acordei, eu falei assim, quem é esse leão? Daí eu fui lá em Apocalipse 5:5. Falou que aquele lá era o leão da tribo de Judá. Eu amei. Então, o que nós precisamos? Alimentar de Jesus, né? Que aquele anjo, né, ele estava nos dando assim uma ordem, né, que a gente precisava de alimentar de Jesus. E eu falei assim, por que o leão já está nas nuvens? E o Deus me falou muito no sonho. Eu acordei e eu falei assim, Jesus já está nas nuvens. Ele está muito perto de nós. É por isso que está tendo muitas guerras, muitas lutas. Porque quanto mais próximo de Jesus vir, mais lutas teremos. Ele já está ali nas nuvens. Presta, meus irmãos. Quem já andou de avião já passou entre as nuvens e vê o céu acima, então ele está abaixo, ele já está nas nuvens, né? Eu falei assim, amém, ele já está nas nuvens. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, então eu preciso orar.
sem cessar e não deixar de alimentar de Jesus na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, nem dos meus irmãos, nem dos meus amigos, nem dos nossos pastores. Eu preciso alimentar de Jesus e as pessoas precisam alimentar. Jesus já está nas nuvens, meus irmãos. Eu vi. E, meus irmãos, depois foi esse sonho, né? Daí depois, o que aconteceu? Meus irmãos, então isso foi em 2020. Daí quando foi em 2021, né? O Senhor falou muito sobre a mão do Senhor nos chamando e nos despertando. Lembrei lá daquela época lá das mãos e Deus nos despertando e falava assim, desperta. Eu falava assim, Deus, você tá como despertador. E eu fui para a sala e eu comecei a orar lá na sala, né? Eu falei, o Senhor tá nos despertando para nos levar, levanta-te, desperta, né? Onde eu meditei em Ezequiel, capítulo 1, versículo tudo, mas que ficou firme foi Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, onde a glória do Senhor esteve sobre ele, e depois Ezequiel, capítulo 3, versículo 22, em que a mão do Senhor, né, levantou ele, despertou ele levantou e foi até onde Deus queria que ele fosse, no vale, e lá a glória do Senhor estava com ele e acompanhou ele. Então, assim, o Senhor tem nos despertado para quê? Para orar para o Brasil, para orar para o país, para orar para a nação, orar para a sua casa, orar por todos, sabe? E assim, como é que tá falando? E eu tinha até falado, né, que quem nos está chamando para ir para o vale não é o inimigo, é Deus que nos chama para o vale. Qual que é o vale que Deus nos chama? Às vezes Deus está chamando para você ir para um vale, para a porta de um presídio, orar pelas famílias, olhar pelos funcionários, pelos presos, ir para a porta do hospital ou fazer um serviço voluntário nos hospitais, nos abrigos, nos acolhimentos. Orar pelos seus esposos que precisam se converter, orar pelas esposas, orar pelos filhos, orar pelos que estão, né, escravos das drogas, orar por mim mesmo, orar por ti mesmo, porque quando Deus nos chama para o vale não é um lugar muito bom. Ezequiel, quando chegou ali no vale, o que ele viu? Ossos secos, que não parecia, que não tinha nenhuma vida, não tinha um sangue, não tinha mais nada ali. Mas Deus trouxe vida ali, naqueles ossos secos. Então Deus está nos mostrando que quando Ele nos chama nos vales, está tendo guerra, Deus está pedindo para nós orar. Não vê nenhuma solução, mas Deus está no controle. Ele só quer que nós viemos fazer o ide e irmos, porque a glória do Senhor, ela se manifesta aonde Ele nos chamar. É nos abrigos com os animais, é na rua, é na sua casa, é com seus familiares difíceis de lidar, é no seu ministério, na igreja. Às vezes seu problema maior é lá dentro da igreja. Às vezes sua frustração, às vezes seu problema é porque você se desviou, não tem mais vontade de voltar para casa do Senhor, não consegue orar, ajoelhar. Às vezes o seu vale é simplesmente ajoelhar, cantar, voltar a louvar. Então o Senhor nos desperta, meus irmãos. Tem nos despertado. Porque Jesus já está nas nuvens. E a luta e as guerras estão aí, porque o anticristo, aqueles que não querem se render a Jesus, não querem se render ao Filho de Deus e ainda acreditar que Jesus virá, que Jesus ressuscitou na história de Jesus, esses já estão vendo que as coisas que estão acontecendo não estão no controle mais da mão do homem. A cura do Covid já não está nas ciências da cura do homem, mas está nas ciências da cura de Deus que está aqui dentro da palavra. Então, essas lutas, essas coisas. Então, nós estamos aqui para orar, despertar e orar ali. Ah, Deus te chamou para você ir lá para o monte. Vai lá no monte. Ah, Deus falou para você ir lá na escola, na porta das escolas, meus irmãos. Interceder nas portas das escolas. Dentro das escolas tem, né? Muitas coisas que precisam ser orado. Tem entrando muitas mensagens ali, muitas figuras nos livros ali que às vezes não é. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos ir lá impedir? Não, mas nós podemos ir lá orar.
Deus está nos chamando, a mão do Senhor tem nos chamado, porque Deus já está aqui, Jesus já está ali nas nuvens, gente. E agora, isso que eu sonhei semana passada, nós estamos no meio de fevereiro, meus irmãos. Recentemente, semana passada, o que aconteceu? Eu estava dormir, e esse sonho, meus irmãos, ele foi confirmado à tarde com a presença do Espírito Santo muito grande. Eu contei só para 2 pessoas, a pastora, nossa pastora Karina, e para uma amiga nossa, né, a pastora Suzana, que é amiga minha. E eu falei, né, eu dormindo, deitei, e quando eu acordei, e no sonho, eu andei em sonho. Quando eu cheguei na porta ali da minha casa, olhei para fora e eu vi vindo descendo de um céu. Já viu a escada volante? Que você desce nela ou você sobe? Então, eu vi descendo do céu uma escada volante, não voando, mas veio descendo. Não vi a escada, mas veio descendo suavemente pela escada. Um anjo. Eu vi um anjo de Deus, meus irmãos. Todo branquinho, tinha um cabelo bem vermelhinho, um rosto jovem, e ele veio descendo, ele não veio bater nas asas, mas ele veio suave. As coisas de Deus são suaves e leves. Ele desceu leve e suave, e veio, desceu e caiu na terra. Eu chamei meu esposo no sonho e falei assim, olha lá, Reinaldo, olha lá, o anjo caiu. O anjo caiu, não, o anjo desceu no céu, do céu tá aqui na terra. E eu falei assim, ele fez o mesmo sentido daquele o meteoro eu tinha visto, ele fez o mesmo trajeto, veio, desceu tipo como ele. E eu, cadê ele? Daí quando eu acordei, Deus trouxe um louvor no meu coração e falou assim, o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas em nome de Jesus não vai conseguir. E eu falei, Senhor, o Senhor já mandou. E eu falei assim, se o Senhor mandou um anjo, é porque a guerra que vai ser muito forte. Isso tem umas 2 semanas para trás, aqui na Terra. Mas eu falei assim, mais um anjo, até anotei aqui no meu caderno. Eu falei assim, Deus, ele não precisa mandar batalhões para guerrear nesse mundo, não, porque Jesus já venceu. Mas ele manda um anjo para nos proteger. Um inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas não vai conseguir porque o anjo já está aqui, o anjo de Deus já está aqui na terra, meus irmãos. É tremendo, é glorioso, o anjo do Senhor. Pode ser que vai vir mais, mas a gente tem que confiar que se é de Deus, basta vir para tampar as brechas. Amém, gente? E quando eu vi esse anjo, eu falei, Senhor, é do Senhor mesmo? Isso eu sonhei. Daí quando foi passando 2 dias, 3 dias, quando chegou na quarta-feira, eu li lavando louça, eu assim comecei a chorar. E eu chorei, eu falei assim, é ele, é o Senhor cuidando dos teus filhos. É o Senhor cuidando dos teus filhos. E eu agradeci muito a Deus por isso, né? Quando foi numa terça-feira, o Senhor confirmou. E o que eu queria falar? Quando foi ano passado, em dezembro, eu sonhei que eu estava indo lá em Brasília. Cheguei lá, nossa, gente, conheci Brasília. Eu cheguei lá em Brasília e cheguei no Bolsonaro com o dedo, como se eu estivesse mandando uma ordem. Eu falei assim, é para você orar pro Brasil. Levanta o exército e vai orar pro Brasil. Ora pro Brasil. E eu acordei. Não contei o dedo pro presidente, gente. Eu falei, gente, é o Espírito Santo, né? E eu acordei e falei assim, se eu fui lá, é para todos nós, né? Não é só ele, mas é para nós orarmos pro Brasil. E foi isso, gente. E esses dias eu tô vivendo a experiência aí que meus meninos pegou Covid, meus meninos menores, né? E eu também peguei deles. Não fiz exame, mas assim, foi um Covid que um pegou hoje, no outro dia o outro já tava com sintoma e eu também. Mas, assim, eu comecei a tossir uns dias para cá. Mas eu não tava tossindo, mas assim, sentindo um cansaço
tão forte, transpirando, dei febre, né? E a gente estava isolado aqui 7 dias. Quando foi sábado passado, eu tive uma febre na sexta. Tomei remédio, tudo. Dormi de sexta para sábado. Eu deitei no sofá, transpirava que eu podia suar, torcer a blusa. E um cansaço, gente, um cansaço que eu senti como se tivesse alguém apertando assim em mim, jogou um peso. E eu tentei levantar do sofá, não dei conta, jogou esse peso. De repente eu suava frio. E jogou esse peso e eu falava assim, eu preciso levantar. Eu queria urinar, não consegui levantar. Quando é fé, eu dormi de novo. E acordei de novo, transpirei, suei, falei assim, eu quero tomar banho, eu preciso tomar banho, que eu tava sentindo um mau cheiro, do suor forte, sabe? Eu preciso tomar banho. E eu tentei levantar do sofá, eu falava assim pro Reinaldo, meu esposo, não, eu quero ir tomar banho, mas eu não tô dando conta de sair do sofá. Daí, sabe? Daí eu consegui levantar do sofá, era umas quase 3 horas da tarde. E consegui ir pro banheiro tomar banho. E eu falei assim, quando eu fui pro banheiro tomar banho, eu falei, Senhor, aquela hora ali eu vi como a fraqueza do homem é forte. Se o homem tem uma força, é a fraqueza. Ele é muito fraco, nós somos muito fracos. Ali eu precisei mesmo da sua força se aperfeiçoar em mim, para eu conseguir chegar aqui no banheiro pertinho. E eu consegui tomar banho. Depois eu vim, deitei, sentindo muito cansada ainda, umas dor na perna. Até hoje eu tô muito cansada, mas assim, tô bem. Mas assim, como eu não tava sentindo gosto de comida, eu não tava querendo comer, sabe? E até isso aí, essas coisas não estavam me incomodando, não. Porque eu tomava um líquido, mas assim, o sal, não sentia gosto de sal, né? Um amargo na boca. Mas eu comecei a sentir o sal esses dias agora. Mas aí eu comecei uma tosse. Graças a Deus também, mas é o estágio final mesmo, né? Uma tosse, aquela tosse que vem à noite. Acho que essa tosse ela já tá muito tempo. Ela melhora, ela volta. E tossindo muito. Mas assim, o que eu quero dizer é que a hora que eu fiquei cansada ali, Deus me mostrou que nós somos tão fracos, meus irmãos. Tão fracos. E nós precisamos da presença de Jesus, nós precisamos clamar a Jesus para as nossas vidas. Teve um mês atrás, em fevereiro, início de fevereiro, meus meninos também estavam meio resfriados, mas acho que era uma sinusite, não era nada de Covid, essas coisas. E meu menino meio gripado, tudo, eu acordei 2 horas, né? O Senhor me despertou, a mão do Senhor me despertou, e eu fui lá onde estavam meus filhos. E eu falei, Senhor, o Senhor me chamou aqui para orar, né? E pediu para mim orar pro meu menino, tá querendo dar uma febre. E eu ungi, mas antes de eu ir lá orar, eu estava dormindo e eu sonhei. Eu sonhei que Jesus falava assim, sela as portas das casas com meu sangue. Unge as portas. Eu sonhei que eu estava ungindo. Deus falando no sonho. E eu sonhei, né? Daí quando eu sonhei, depois que eu ungi as portas, com o sangue de Jesus, mas, né, apresentando sangue, era o óleo, eu sonhando. Daí no sonho eu vi uma calmaria de água cristalina, assim, muita água, parecia um mar com um rio, mas era uma água assim, fez até um barulho assim, tipo assim, de calmo. E aquilo lá me deu uma tranquilidade, eu senti uma calmaria tão grande, eu falava assim, o Espírito Santo, leve e suave aqui dentro de casa, porque ele é leve e ele é suave. E eu peguei, fui, acordei, fui lá e orei pro Tiago, comecei a orar. E eu falei, Senhor, o Espírito Santo tá aqui, eu tenho certeza. O Senhor me mostrou essa calmaria. Menina, meu menino melhorou sim, na hora. E eu fui ungir as portas com óleo, né? Eu falei, sangue de Jesus tem poder em nossas fraquezas. E quando eu estava deitada no sofá,
quando eu vi que Jesus, a presença dele veio e aperfeiçoou minha fraqueza, eu fui tomar banho, como eu senti essa leveza e essa calmaria, essa suave, senti suave, né? Então, o que eu quero falar? Que nós temos esse presente. E aqui em Mateus 24, não vou falar muita coisa, já falei muito áudio. Fala lá, né, que porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se, e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, quando fala aqui, ó, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como bebia, casava e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Meus irmãos, tem dois personagens, o Noé e a arca. Quem que é o Noé aqui? Que Noé é um homem que tem a sua família. E quem que é a arca aqui? A arca era o quê? Era o espiritual. Ele era feito ali com a madeira, com o trabalho da mão do homem, mas ele era espiritual, porque a fé tinha que estar em entrar na arca, em acreditar em Noé e entrar na arca. E hoje, quem representa Noé? Eu e você. Eu com a minha família, você com a sua família. Nós falando para os nossos amigos e nós falamos para as pessoas que Jesus está voltando. E aqui Noé falava, Deus vai vir, né? Deus está vindo, e eles zombavam, eles ficavam fazendo festas, comiam, falavam, se Deus seu não vem não. Enquanto isso, Noé construía a arca. E hoje nós estamos Noé e nós precisamos o quê? Continuar construindo a nossa arca. Como? Meditando na palavra de Deus, se achegando até Jesus, vivendo em comunhão com os irmãos na casa de Deus. Porque a arca nossa hoje é Jesus Cristo. É a cruz. Nós precisamos chegarmos à cruz. A cruz, ela tem a mensagem. Todos aqueles que se achegarem até a cruz. Porque aqueles que se chegarem até Jesus, entendendo que Jesus representa também uma arca, tem que entrar dentro. Não é só chegar até Jesus, mas é aceitar Jesus e entrar dentro dessa arca. E continuar orando para que seus familiares entrem e para que a tua fé seja também importante, para que Deus autorize os seus familiares a entrarem junto com você na arca. Porque quando Deus vier orar e vigiar, nós não sabemos, mas nós precisamos estar dentro dessa arca que se chama Jesus. Porque aqui está falando, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim como está o mundo, com muitas guerras, com muitas lutas, alguns desviaram de Deus, alguns não querem saber de Deus. Seja você como no dia de Noé, crendo em Deus, crendo na promessa de Deus, até a chegada da vinda do homem. Então, continue entrando na arca. Jesus é a arca, mas quem vai determinar a hora que ele vai vir é Deus, porque quem fechou a arca naquela época, as portas da arca, foi Deus. Quem vai fechar, né? Quem vai estar com Jesus, e a hora que Jesus falar, leva a noiva, é Deus. Orar e vigiar, meus irmãos. Os dias estão aí. Ore pelo seu familiar. Ore, ore. Olha aqui, meus irmãos, o Senhor vai trazer libertação para muitas pessoas. Porque nesse momento agora eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Porque o Senhor quer libertar muitas pessoas que estão em cativeiros. Muitas pessoas que estão como Sodoma e Gomorra. Deus quer despertar para que seus olhos vejam a arca que já está plantada aí. Você precisa chegar até a arca. Precisamos chegar até a arca. Eu creio que eu estou na arca, meus irmãos. Mas se a gente não orar e vigiar, a gente sai da arca.
A gente sai da presença da arca. E não é para a gente sair da arca. Nós estamos no mundo, mas nós estamos dentro da arca. É por isso que Deus nos livra de todo o mal. Em João 17, Jesus falou, não nos tire do mundo. A arca continua, mas nos livre de todo o mal. A cruz, aqueles que se chegam à cruz, a cruz também foi criada por mãos de homens. Pessoas que fizeram a cruz foram mãos de homens e também foi por uma madeira, foi feita pela árvore. Mas ela tem um propósito espiritual, assim como teve a arca. Tem uma aliança sobre aqueles que chegam até a cruz. Ela é florida, ela é colorida, ela é caminho para a nossa casa no Jardim do Éden. Orai, meus irmãos, orai sem cessar. Que Deus abençoe, sejamos fortes. Somos muito fracos, mas nós precisamos da perfeição, do poder de Jesus em nossas vidas, para que nós sejamos fortes e corajosos. Porque assim nós vamos nos sentir leve e suave diante de todas as lutas. Leve e suave, creia, meus irmãos, que o anjo do Senhor já está aos nossos lados, já está conosco. Amém? Graça e paz. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te acusar, mas em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus dará de volta tudo para você. O que Deus vai nos dar de volta? Aquele jardim que nós temos como herança, que nós perdemos um dia pelos nossos pais que pecaram, pelas iniquidades dos nossos pais, mas Deus dará de volta tudo para mim e para você. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Glória a Deus, aleluia.